Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindas à nossa live de quinta-feira às 9 da noite. Eu atrasei 2 minutinhos hoje porque eu tava respondendo os grupos de desafios e aí entrei no Instagram, comecei a responder os inbox, né, os directs, tá cheio de direct lá, então calma, se você me mandou mensagem hoje e eu não respondi ainda, eu vou responder. E agora eu vi a Ana Vitória tá aí? Eu tava entrando aqui na live e aí eu vi uma mensagenzinha da Ana Vitória falando assim, ó, ela aí, a live não está aparecendo pra mim. Aí eu falei, caraca, a live, atrasei. Aí na hora que eu olhei, era 21 horas e 2 minutos. Então, Ana, não tava aparecendo pra você porque a Nutri tava lá, como quem, né, tem todo o tempo do mundo respondendo os directs, falando com as pessoas. E eu esqueci, eu não vi a hora passar e quando me dei conta, só me dei conta por conta da tua mensagem, na verdade. Então, muito obrigada por ter me lembrado da live, tá bom? Ter seguidores compenetrados e, né, ali, ó, certinho, pontuais, é bom por conta disso, porque se não fosse a Ana Vitória, talvez eu entrasse aqui, sei lá, 21h10, 21h12, eu não sei quando é que eu ia parar de responder ali, não. E o pior é que tem mensagem e você vai respondendo, né? O inbox do Insta é um negócio muito louco, cara, eu fico horas por dia respondendo aquilo. E quando eu começo a responder, eu não consigo parar enquanto eu não zero. E aí eu tinha esquecido da live, mas eu tô aqui graças a Ana Vitória, então mandem muitos corações aqui pra Ana Vitória em forma de agradecimento pela live de hoje acontecer no horário exato, né, com 2 minutinhos só de atraso, porque se dependesse da Nutri, sei lá que horas que ia aparecer isso aqui. Mas vamos lá, hoje o assunto é dieta da SOP. Quando eu anunciei que o tema de hoje era dieta da SOP, na verdade, essa live ela faz parte da semana de combate à SOP, né? Tem alguém aí que tá assistindo as aulas da semana de combate à SOP? Que viu as aulas de segunda, de ontem, assistiu a live de terça também? Eu publiquei hoje aqui no meu Instagram, de nada, Ana Vitória, você merece. Posso até te contratar pra minha equipe já, hein? Olha lá. Então, ó, voltando, gente, foco. Quando eu anunciei, vocês viram que eu coloquei lá, né, a programação da semana toda. Então, segunda-feira saiu a primeira aula, que é a aula que explica por que tudo que você fez até hoje não deu certo para tratar a síndrome do ovário policístico. Terça-feira nós tivemos live aqui no Instagram, e eu falei sobre os medicamentos que tratam a síndrome do ovário policístico, ou que são muito usados no tratamento da SOP. Ontem saiu a segunda aula, lá na nossa página de aulas mesmo, né? E o tema foi os 3 passos que você precisa ter para controlar a SOP. Dei um presentão para quem assistiu essas aulas. Se você não assistiu, corre lá, assiste a aula e pega seu presente, que é o Manual de Exames da SOP. E aí, hoje a gente tem essa live aqui para falar da dieta da SOP. Amanhã sai a terceira aula, lá na página, né? Que é só para inscritos. O tema da aula é... Faça a sua revolução hormonal, né? Sábado a gente tem aula ao vivo, mas talvez não seja aqui no Instagram. Provavelmente vai ser numa plataforma fechada só para quem tiver inscrita. Então, se você não se inscreveu ainda dá tempo, se inscreve para você participar dessas aulas e assistir as outras aulas que já aconteceram. E no domingo sai a última aula, que é Faça Você Mesma, tá? E aí no domingo, então, a gente encerra a semana de combate à SOP, 7 dias na semana, 7 dias de aula, muito conteúdo, muita coisa boa para vocês aprenderem e já colocarem em prática para vocês já terem resultado. E aí, quando eu anunciei a live de hoje, eu anunciei o cronograma da semana de combate à SOP e coloquei o tema da aula de hoje. E aí teve muita gente que veio me falar, mas Carol, você já deu essa aula faz pouco tempo, eu assisti e tal. Gente, na verdade, eu dei uma live sobre a dieta da síndrome do ovário policístico, mas nessa live que eu dei, fazem 2 semanas, não é o mesmo assunto que eu vou abordar hoje, tá? Então hoje, na verdade, vai ser uma continuação daquela live. Eu acho que eu até tenho o resumo dela aqui ainda. Pra quem não estava, eu falei dos alimentos que você precisa consumir para ter o tratamento da SOP. E aí, achei. Tá vendo? É bom ser organizado. Era esse resumo aqui, ó. E aí, nesse dia eu falei sobre as especiarias, as sementes, os fitoterápicos, os probióticos e as gorduras saudáveis. E os suplementos, né? 6 itens que você deve incluir na dieta da SOP. E eu falei dos itens que você deve retirar da dieta quando se tem SOP, que eram os carboidratos refinados, industrializados, adoçantes, gorduras saturadas e hidrogenadas. Falei do objetivo da dieta e do combo que verdadeiramente trata a SOP.
isso aqui virou um resumo, tá? Tá lá no meu feed, pra quem não assistiu, mas tem a aula também no IGTV, pra você que não assistiu. Hoje, o tema da live acabou sendo o mesmo, né? Talvez eu tenha pecado nisso, mas o assunto é diferente, tá? Então acompanhem aí, mesmo que você tenha assistido a outra live. Na verdade, essa vem para complementar aquela outra live. E também pensando na semana de combate à SOP, tá? Pensando no fluxo de raciocínio que vocês estão tendo desde que vocês começaram a semana na segunda-feira, tá bom? A Ana falou que eu sou muito organizada e que ela não consegue ser assim nos resumos. Ana, na real, não é que eu sou organizada, vai. Não vou ficar falando que não, eu sou muito organizada. E essa talvez seja uma das minhas melhores características, né? Porque me permite fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Cuidar de tanto grupo de desafio, cuidar do Revolução, cuidar das lives, fazer as aulas e tudo mais. Então, enfim. Vamos lá. Gente, a dieta da SOP parte 2. Vamos chamar assim, tá bom? Vamos lá, eu vou falar pra vocês alguns itens que são fundamentais pra você que tem síndrome do ovário policístico e quer um tratamento natural, quer se livrar dos medicamentos, dos hormônios, quer não depender pelo menos deles pra ter o controle da SOP e dos seus sintomas. E isso é muito sério, tá? Eu tava conversando agora nos meus grupos, no grupo de programa de combate à SOP, uma das pacientes veio me dizer que ela avisou a dermatologista dela que ela queria ficar sem o anticoncepcional por um tempo pra poder fazer os exames. E, gente, é muito óbvio que isso tem que acontecer em algum momento da nossa vida, né? Não dá pra você ter noção de como estão seus hormônios, quais são as suas alterações, o que tá acontecendo com você, se você tá sob o efeito de remédio. Se você está constantemente sobre o efeito de anticoncepcional, sobre o efeito de hormônios, sobre o efeito de qualquer um desses medicamentos, tá? E é óbvio que a mulher que quer realmente ter um diagnóstico de quais são as alterações que ela tem, ela precisa ficar um tempo sem esses remédios e sem esses hormônios, fazer os exames, para identificar como o corpo dela reage sozinho, quando ele tá sozinho, sem a influência desses medicamentos. E aí, a safada da dermato, para não falar outro nome, virou pra ela e falou que tá bom, se você quiser fazer, você faz, só que você vai ter muito sintoma, você vai ter muita queda de cabelo, você vai ter muita acne, você vai não sei o que. Gente, não é uma regra, tá? E aí, um exemplo que eu até falei no grupo pra essa minha aluna, pra essa minha paciente foi: imagina uma mulher que não pode tomar anticoncepcional, porque existem mulheres que não podem, ou porque já tiveram trombose, ou porque já tiveram embolia, ou porque tem histórico de câncer na família. Enfim, existem algumas coisas que fazem com que a mulher seja completamente contraindicada ao uso de hormônios sintéticos. E aí, essa mulher ia viver como? Ela é fadada a ter sempre muita queda de cabelo, ela ia ser fadada a ser careca, ela ia ser fadada a ter barba, ela ia ser fadada a ter muita acne. Gente, claro que não. Claro que com anticoncepcional o controle disso tudo acontece muito rápido, porque afinal de contas você tá cedendo hormônio pro seu corpo todo dia, o tempo inteiro. Só que se você não pode tomar o anticoncepcional, existem alternativas que fazem você ter o controle dos sintomas, e uma dessas alternativas é justamente a dieta, combinada com os exercícios físicos, os suplementos e os fitoterápicos, tá? Então, não quer dizer que se você parar o anticoncepcional, obrigatoriamente você vai ter que conviver com os sintomas. Se você estiver tratando a síndrome do ovário policístico enquanto usa anticoncepcional ou qualquer outro medicamento, você está tratando, você está indo lá na raiz do problema. E aí o que vai acontecer quando você parar de tomar isso, né, o remédio, o hormônio, o anticoncepcional, consequentemente você vai conseguir então ter o controle desses sintomas sem o uso dele, tá? Então o importante é vocês tratarem. E pra quem perdeu, quem tá me perguntando aqui, eu tô vendo algumas perguntas subirem sobre metformina, sobre indutor de ovulação e tudo mais. Gente, essa aula foi terça-feira. Anteontem eu fiz uma hora de live aqui pra falar só de remédio. Essa live tá lá no meu IGTV. Então, se você não assistiu, terminando aqui, corre lá e assiste. Faz uma maratona, tipo o Netflix da SOP aí hoje. E já coloca todos esses assuntos em dia, assiste pra você tirar todas as suas dúvidas. E se tiver alguma coisa que eu não respondi na live, pode me mandar inbox que eu respondo, tá bom? E aí, falando da dieta, qual que é o primeiro passo da dieta para você conseguir ter o controle dos seus hormônios, para você conseguir não ter sintomas, caso você não use anticoncepcional, ou caso você esteja usando e ele não esteja sendo o suficiente para controlar os seus sintomas, ou caso você use e queira parar? Eu acho que o primeiro passo, gente, que é muito importante, é você trazer mais temperos para sua vida. Olha que poético, né? Tempere a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Existem vários temperos que são considerados fitoterápicos
e que são considerados funcionais para o tratamento da síndrome do ovário policístico, porque atuam diretamente nos nossos hormônios, porque atuam diretamente no nosso metabolismo. E dentre esses temperos, estão alguns que são super comuns da nossa culinária, que a gente acha com muita facilidade, que não são caros e que podem ajudar muito você, tanto no tratamento da SOP, como também na parte metabólica, tá? Quais são esses? Quais são eles? Pimenta, canela, gengibre, cúrcuma, noz da Índia, mostarda, vinagre, alho. Todos esses temperos, eles melhoram de alguma forma o nosso metabolismo. Seja porque eles são termogênicos e fazem a gente gastar mais caloria, fazem a gente usar mais gordura como fonte de energia, seja porque eles desempenham um papel na nossa digestão de dificultar essa digestão e fazer com que ela demore mais tempo e por isso gaste mais energia, tá? Isso tem a ver com produção de calor, é muita física, eu odeio física, então eu não vou entrar nesse mérito. Mas eles podem e devem fazer parte do seu dia a dia. Não tem contraindicação, né? É óbvio que nenhum deles você precisa de receita para usar, de receita para incluir no seu dia a dia, de receita para manipular, para comprar. Não, gente, é tempero da comida, tá? Então, fazer a sua própria comida e usar temperos nessa comida que são funcionais, que ajudam a gente a ter mais saúde, ajudam o nosso metabolismo a funcionar melhor e ajudam você a controlar a SOP, é uma excelente estratégia. E por que eu falei dessa história de não precisar ter receita, de não precisar ter acompanhamento ou prescrição? Porque eu tenho falado muito dos suplementos que ajudam, né, no tratamento da SOP. Falei aqui na live algum tempo atrás, falo toda hora no meu feed. Quem me pergunta por inbox, eu falo também que os suplementos são importantes. E de vera eles são, tá? Então, o segundo passo, de repente, para essa melhora metabólica e para esse controle da SOP natural é o uso de suplementos. Mas o que tem acontecido e tem me incomodado? Inclusive, dei uma bronca hoje em um dos meus grupos. Essa história de auto se suplementar, entendeu? Ver o meu post lá dizendo que a melatonina, que a vitamina D, que o ômega 3, que seja lá qual for o suplemento é bom para síndrome do ovário policístico, pode ser um aliado do tratamento da SOP. E aí a pessoa vai lá e ela própria manipula, ou ela compra na farmácia, ou ela pede na internet, ou ela pede para alguma amiga, colega fazer a receita, porque de repente é alguém da área da saúde. E aí ela dá um jeito de conseguir isso e conseguir tomar. Gente, isso é muito sério, tá? E isso envolve todos os tipos de chás e fitoterápicos de uma forma geral, inclusive o chia amarelo que acabaram de perguntar aqui. Esses suplementos e alguns desses fitoterápicos, no caso mais os chás, tá, do que os temperos, eles são realmente muito bons para quem tem síndrome do ovário policístico e eles podem muito melhorar o seu tratamento, te ajudar a combater os sintomas que estão te incomodando, fazer bem para o seu metabolismo, fazer bem para o seu cabelo, para sua pele, para sua unha, para sua resistência à insulina, enfim, para o seu quadro de síndrome do ovário policístico como um todo. Mas isso não quer dizer que você tem ou que você pode fazer uso desses suplementos sem uma prescrição, sem uma orientação médica ou nutricional. Tá? Então presta atenção, gente, o que pode ser muito bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Existem várias peculiaridades nesses suplementos e nesses fitoterápicos que precisam ser avaliadas. Então qual que é o primeiro passo para você que quer a ajuda de um suplemento, para você que quer o auxílio de um suplemento na sua rotina para esse tratamento da SOP acontecer? A primeira coisa é você ter seus exames em dia. Então, às vezes, a pessoa aparece lá no meu grupo, aparece em algum dos meus cursos e tá sem exame há 6 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos. E aí a pessoa vira pra mim e fala assim, Carol, eu quero suplemento. Gente, não dá pra passar um suplemento pra uma pessoa que não tem os exames recentes. Por quê? Porque alguns suplementos atuam melhorando alguns hormônios, mas prejudicando outros. Então, um exemplo clássico, que eu falo muito e que eu explico muito nas lives, a maca peruana. A maca peruana é uma raiz, teoricamente é um alimento, teoricamente não teria contraindicação, só que ela tem o poder de aumentar a testosterona. Por que ela é boa para mulher com SOP? Porque ela ajuda a melhorar a libido, ela aumenta o nível de energia, ela faz você ter mais disposição para fazer as coisas no dia a dia. Mas é todo mundo que pode tomar maca peruana? É todo mundo que deve incluir maca peruana no dia a dia, todo dia? Claro que não, porque se você é portadora da SOP e tem aumento da sua testosterona, a maca vai mais te prejudicar do que te ajudar. Então, quando a gente fala que um suplemento é bom, ou que ele pode ajudar a Karine falou, fiquei cheia de espinhas, porque provavelmente, Karine, você tava com a testosterona alta e a maca foi lá e piorou isso, entendeu? O aumento da testosterona aumenta a acne e a queda de cabelo. E assim, tem muita mulher que tem síndrome do ovário policístico que não tem aumento de testosterona.
tem aumento de outros hormônios andrógenos, por isso tem sintomas como queda de cabelo, acne, etc, mas não tem a testosterona alta. E aí, se essa pessoa me apresenta um exame, ela não tem a testosterona alta, ela tem até a testo baixa, porque usa anticoncepcional ou porque, enfim, a testosterona não é um problema pra ela, eu vou super recomendar que ela use maca peruana. Agora, outra pessoa que vira pra mim, me traz um exame recente e tem excesso de testosterona, eu não vou poder indicar a maca peruana pra ela. E isso acontece não só com a maca, mas com vários outros suplementos que são usados para o tratamento e controle da SOP. O inhame, que a Nath acabou de perguntar aqui, é a mesma coisa. O inhame, ele pode ser muito bom, elixir de inhame, né, que a gente fala. O elixir de inhame, ele é muito bom, ele é muito funcional, ele ajuda muito a mulher que tem SOP, que tem baixa libido, baixa energia, disposição, resistência à insulina, mas ele pode atuar negativamente na sua testosterona. Então você precisa primeiro fazer os exames pra gente saber. E por que eu tô dizendo isso aqui, gente? Porque é muito comum a gente ter colegas, né? Principalmente através do meu Instagram, dos meus grupos e tal. Às vezes você tá lá num grupo, você tem 50 pessoas que sofrem a mesma coisa que você. Que tem quase que os mesmos sintomas, as mesmas queixas, as mesmas dificuldades. E aí uma dessas pessoas fala no grupo, nossa, eu tô tomando, sei lá, o chia amarelo e unha de gato e limpou meus ovários, eu tô menstruando certinho, meu ciclo era menstrual, agora ele tá regular. Nossa, o chia amarelo e unha de gato é perfeito pra mim. E aí outras 49 pessoas que estão no grupo vão lá e querem comprar o chia amarelo e unha de gato. Porque já que fez bem pra essa uma pessoa, lógico, vai fazer bem para as outras 49. Não é assim que funciona, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Eu tô dando um exemplo do meu grupo, só que, gente, no meu grupo eu consigo coordenar, eu consigo ter o mínimo de controle ali. Então, que nem hoje, eu vi que o pessoal tava muito se recomendando suplemento e eu até levei um susto, porque eu fiquei, tipo, 2 horas sem olhar o grupo, porque eu tava em atendimento. E aí, quando eu olhei o grupo, tinha um monte de recomendação de suplemento lá. Inclusive prints dos meus posts falando, eu quero tomar esse, eu quero tomar aquele outro, eu quero tomar não sei o quê. E eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não me digam que vocês estão tomando suplemento por conta e indicando umas pras outras. Então, no meu grupo, eu modero isso. No meu grupo, eu posso ir lá e dar uma bronca, que foi o que eu fiz. Com muito amor e carinho, porque eu amo todas as minhas clientes que estão lá. Todas as minhas pacientes, todas as minhas atendidas. Agora, em comunidade do Facebook, isso não acontece. E é muito simples você entrar numa comunidade qualquer do Facebook que fale de síndrome do ovário policístico e você vai ver lá um monte de mulher indicando para outras remédios, suplementos, chás, fitoterápicos. Gente, pelo amor de Deus, consciência. Não é porque o negócio é bom pra SOP ou que fez muito bem pra uma pessoa que tem SOP, que isso significa que você pode tomar e não vai ter nenhum prejuízo na sua saúde ou no seu tratamento, tá bom? Então, o primeiro passo pra você que quer usar suplemento é você fazer os seus exames. Fez os seus exames, você precisa levar esses exames para um profissional que esteja te acompanhando. Esse profissional pode ser eu, se você estiver em algum grupo, se você estiver em algum curso meu, se você for minha paciente do consultório, ou de repente o médico que tá te acompanhando. Carol, o médico não dá muita atenção para isso. Troca de médico. Gente, hoje é mais do que evidente, já tem dezenas e centenas de estudos que comprovam que a nutrição funcional é capaz de evitar e curar doenças. O médico que fecha os olhos para isso não é um bom médico. Ponto, tá? Eu não vou ser cautelosa em falar isso. Porque, cara, existem muitas evidências científicas, existem muitos estudos científicos, existem milhões de estudos de caso de pessoas que conseguiram cura e controle de patologias muito sérias através da alimentação. Então, um médico que é prepotente a ponto de falar que isso não serve pra nada ou que isso não vai ter resultado nenhum, ele não é um bom médico e ele não vai servir de bom médico pra você. E aí você vai fazer o quê? Você vai trocar de médico, tá? Eu acho isso muito simples e precisa ser feito. Porque você tem que ter alguém ali que entenda do seu problema, né? Número 1, que entenda de síndrome do ovário policístico, que já não é muito fácil de conseguir. E se você achar um médico que entenda de SOP, mas que não dê credibilidade para os suplementos, para os fitoterápicos, para a nutrição funcional, para os alimentos que têm poder de ajudar no tratamento hormonal, cara, troca de médico e vai procurar outro, tá? Esse é o melhor conselho que eu posso te dar do fundo do meu coração. E entenda que os suplementos, os fitoterápicos não são bons para todo mundo. Então não é porque eu fiz um post dizendo que o ômega 3 é bom para SOP, porque é antioxidante, porque ajuda no controle do crescimento dos pelos, porque ajuda no metabolismo de glicose, que atua melhorando a resistência à insulina, que você vai desligar da live e vai entrar na internet e vai comprar ômega 3 para você, tá? Até porque quando a gente fala de suplemento, tem diferença entre as marcas,
tem diferença entre as dosagens. Então, o ômega 3, por exemplo, existem muitos ômegas 3 que são incrivelmente contaminados por metais pesados. E existem ômega 3 de outras marcas que tem uma proporção ruim entre os óleos, o DHA e o EPA, por exemplo. Então, é só um profissional, de preferência um nutricionista que entenda de SOP, que também não é muito fácil, mas estou formando algumas meninas aí para isso. Ele vai saber identificar qual desses suplementos é o melhor para você, qual dosagem você vai tomar, a quantidade que você vai tomar, a frequência que você vai tomar, sempre de acordo com seus exames e o seu estado clínico, ou seja, os sintomas que você tem. Tá bom? Então, o segundo passo, gente, é sim usar suplemento, mas com todas essas ressalvas que eu acabei de fazer pra vocês, tá? Terceiro grande passo, gente, que muita gente confunde, né? Eu vou falar de um antes. Terceiro grande passo, não consumir açúcares, tá? Então, se a gente tem um alimento que é extremamente prejudicial para síndrome do ovário policístico e que aí sim é aplicada para 100% das mulheres com SOP, é o açúcar. E por que o açúcar faz tão mal? Porque ele faz a gente liberar muito mais insulina, né? Ele tem uma carga glicêmica alta, ou seja, ele é absorvido muito rápido, isso gera energia no nosso sangue muito rápido, isso faz o nosso corpo liberar muita insulina também muito rápido. E aí, toda vez que a gente libera muita insulina ou libera insulina de forma muito rápida, a consequência disso é você se tornar mais resistente à insulina, mais resistente ao papel do hormônio, né, da função da insulina. Se você não sabe ainda, não entende bem o que é a insulina, gente, a insulina é um hormônio que a gente libera sempre que a gente come um carboidrato. Então, se você come um carboidrato integral, você libera insulina. Se você come um açúcar, você libera insulina. Se você come uma fruta que tem carboidrato, você libera insulina. Qual que é a diferença? Os carboidratos refinados, simples, que são facilmente absorvidos, eles liberam mais insulina, porque chega mais carboidrato no seu sangue de uma vez só. E a insulina, quando a gente tem resistência à insulina, o que acontece? Ela não desempenha muito bem o papel dela. É uma insulina que não se liga à glicose, ou seja, ela não consegue fazer o transporte da glicose no sangue para ela gerar energia. E aí a pessoa fica cansada, sente fadiga, não tem vontade de fazer nada. Quem aqui é assim? Coloca eu pra mim nos comentários. E ao mesmo tempo que você sente tudo isso, né, sente esse cansaço, essa fadiga, essa falta de vontade de fazer tudo na vida, você tá sem energia realmente, porque se a insulina não tá desempenhando o papel dela, se a insulina não está transportando o carboidrato como ela deveria transportar, esse carboidrato não tá chegando de fato na sua célula, então você não está com energia. Não é uma questão de ser preguiçosa, não é uma questão de ser vaga, né? Até tem gente que ofende. Não é essa a questão. Você está com uma dificuldade em fazer a absorção do seu carboidrato. Logo, esse carboidrato não está gerando glicose que está sendo usada como combustível. Então, imagina, um carro sem gasolina anda? Um carro sem combustível anda? Não! E por que você sem combustível tem que ter energia para tudo? Você não vai ter. Então, o primeiro passo para você ter energia é você conseguir melhorar esse transporte do carboidrato, é você conseguir melhorar essa resistência à insulina. Até porque, quando se tem resistência à insulina, se sente muito cansaço, muita fadiga, zero energia, mas se sente também muita fome. Porque se o seu corpo não está obtendo energia a partir do que você comeu, a sua célula está sem energia, ela está sinalizando para o seu cérebro, olha, precisa de energia, olha, eu tô sem energia. É que nem o seu carro que fica piscando a luzinha vermelha quando a gasolina está perto de acabar. E aí você faz o quê? Para em um posto e abastece. Seu corpo faz o quê? Para na geladeira e abastece. Então você sente cada vez mais fome, você tem cada vez mais vontade de comer e ao mesmo tempo cada vez menos energia. Isso é um quadro caracteríssimo de síndrome do ovário policístico com resistência à insulina, tá? E não se espanta, porque resistência à insulina comete 95% das mulheres que têm SOP. Então, se você tem SOP, é muito mais provável que você tenha resistência à insulina do que você não tenha, tá? E aí, considerando que você pode ter ou tem resistência à insulina, a única forma da gente saber isso com certeza e ter um diagnóstico decente sobre isso é fazer a curva de glicose e de insulina. Por quê? É um exame que identifica como o seu corpo reage depois que você come carboidrato. E isso é muito fácil de entender, né, gente? Mas os médicos, às vezes, eles se fazem de otários. Se você tem resistência à insulina, você só vai ter problema no transporte do carboidrato depois que você ingeriu esse carboidrato. Então, até o momento que você consome carboidrato, a sua insulina está numa quantidade normal.
até depois que você come carboidrato, pode ser que a quantidade de insulina esteja normal. Só que ela não está desempenhando o papel dela, ela não está transportando glicose, ela não está levando combustível para dentro da célula. E aí você faz um exame de sangue em jejum, o que vai acontecer? Ele vai dar normal, porque você tem os níveis de glicose e de insulina de jejum normais. E aí, quando você faz o exame em jejum, é óbvio que você não vai identificar nenhuma alteração. Você precisa do exame de curva, porque no exame de curva você faz a coleta em jejum, você chega no laboratório em jejum, faz a coleta, só que logo depois você ingere um líquido super rico em carboidrato, que é o dextrosol, bem doce, né, só para citar, e depois que você ingere esse carboidrato, você colhe sangue a cada meia hora, por 2 ou 3 horas. E por que você faz isso? Para você identificar como o seu corpo reage depois que você come um carboidrato. Ou seja, para identificar se esse carboidrato que você ingeriu, ele está indo para dentro da sua célula ou se ele está ficando no seu sangue. E se o carboidrato está ficando no seu sangue porque a sua insulina não está capacitada o suficiente para fazer o transporte dele, o que vai acontecer? Você vai ficar sem energia, você vai ter muita fome e você vai acumular muita gordura. Porque o lugar do carboidrato não é no sangue. O lugar do carboidrato não é explodindo glicose no nosso sangue. E se o corpo identifica que você tá com mais glicose que o ideal, ele vai fazer a conversão dessa glicose em excesso para gordura, para você poder estocar. Então, gente, é muito característico da SOP. Por que a mulher com SOP tem dificuldade para perder peso? Por que a mulher com síndrome do ovário policístico, 70% das mulheres com SOP, tem aumento de peso e dificuldade para perder? Porque essas mulheres têm essa situação da resistência à insulina. Existe aí de 25% a 30% das mulheres que não têm dificuldade para perder peso, que são magras e que têm dificuldade em ganhar peso. Elas também apresentam um tipo, entre aspas, de resistência à insulina, mas diferente, que é a hiperinsulinemia. Elas têm excesso de insulina na corrente sanguínea. E não necessariamente uma insulina que não desempenha papel. E aí, quando essa mulher tem excesso de insulina, o que acontece? Ela consegue usar combustível muito rápido. Então, uma mulher que é muito magra, como por exemplo a Verônica colocou aqui, eu sou muito magra. Ela talvez seja muito magra porque ela tem hiperinsulinemia. E aí ela tem muita insulina, a insulina dela é ativa, a insulina dela desempenha papel, daí ela come, aquilo vira energia super rápido, não dá tempo de estocar, então ela não ganha peso, ela não ganha gordura, só que ela também tem fome constante. Fala pra mim se você não é assim, Verônica. Você tem fome o tempo todo. Se você puder, você come o dia inteiro. E não ganha peso. É o que a gente fala que é magra de ruim, né? Isso é muito característico de um tipo de resistência à insulina. E, gente, tudo isso tem muito a ver com o seu consumo de açúcar. Então, independente se você tem excesso de insulina, que é a hiperinsulinemia, magra, se você tem resistência à insulina clássica, pessoa com sobrepeso, obesidade ou com dificuldade em perder peso, o açúcar vai ser prejudicial para você em todos os aspectos, porque vai piorar a sua resistência à insulina, tá? Vai piorar a sua resistência à insulina, vai deixar você com mais fome, com mais vontade de doce, com mais vontade de carboidrato, com menos energia, enfim, né? Tragédia total. Cuidado com nomes estranhos nos rótulos dos alimentos que vocês consomem. Então não é só evitar o açúcar branco que fica ali na mesa para adoçar o café, não. É evitar também alimentos que contenham açúcar na sua composição. E açúcar não chama só açúcar, né? Existem vários nomes para o açúcar hoje em dia, no bem e no mal, né? Porque muitos desses nomes são sacanagens mesmo da indústria para mascarar o açúcar nos alimentos. Então vocês precisam estar atentas aos rótulos. E o que é muito importante também, não olha só a tabela nutricional, gente, olha também lista de ingredientes. Vira e mexe alguém do grupo, fala pra mim assim: Carol, o que você acha desse produto? E aí me manda a tabela nutricional. O que é a tabela nutricional? Valor calórico, carboidrato, proteína, fibra e alguma gordura e etc. Aí eu falo pra pessoa, me manda a lista de ingredientes do produto. Aí ela vai e manda de novo a mesma foto que ela já tinha mandado, que é da tabela nutricional. Eu falo, não, é a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, gente, ela normalmente tá escrita no rótulo. Tá escrito assim, ingredientes, 2 pontos e um monte de nome ali. Para nutricionista avaliar, é muito mais importante olhar a lista de ingredientes do que a tabela nutricional. Porque a tabela nutricional ela também pode estar mascarada ou mudada para o alimento parecer mais saudável. De que forma? Diminuindo o tamanho da porção, diminuindo o tamanho mesmo da porção referência da tabela. Ao invés de colocar a porção em medida caseira, 1 biscoito, 2 biscoitos, uma fatia, eles colocam em grama. Então você compra um biscoito, tipo um cookie, e aí tem lá, a cada 20 gramas você tem 100 calorias.
E aí, quantas gramas tem um cookie? Ninguém vai parar pra pesar, né? Principalmente se tiver com muita fome e muita vontade de doce. Então, gente, a tabela nutricional, ela é totalmente industrializada para fazer aquele alimento parecer saudável, mesmo que ele não seja. Não olhem só tabela nutricional, não olhem só caloria, não olhem só quantidade de carboidrato. Se apeguem à lista de ingredientes, sabendo que o primeiro ingrediente da lista é o ingrediente que está em maior quantidade naquele produto. Então você pega um cookie, o primeiro ingrediente qual é? Ou é farinha ou é açúcar. Na maioria das vezes é açúcar. Se o açúcar não for o primeiro, ele é o segundo. Então quer dizer que aquele alimento é rico em farinha e açúcar. Então olha a tabela, olha a lista de ingredientes e veja se naquela lista não tem ou açúcar, escrito escancarado mesmo açúcar, ou nomes que são também açúcar. Como dextrose, maltodextrina, enfim, xarope de milho, xarope de glicose, glucose, tem vários nomes para esse açúcar que podem estar ali. E a dica de ouro, né, para leitura de rótulo. Viu um nome que sua avó não sabe repetir? Gente, sai fora porque é ruim, tá? Então, nomes muito complicados, nome muito difícil de você falar, nome que a sua avó não sabe o que significa, é porque é um produto mal do produto industrializado. É um fruto mal desse negócio de industrialização. É alguma coisa que a indústria colocou ali, ou para dar sabor, ou para dar cheiro, ou para dar palatabilidade, que eles falam, né, que é a consistência, ou para fazer com que aquilo dure mais do que um ano na prateleira do mercado. Então, tudo isso faz muito mal para a mulher que tem síndrome do ovário policístico. E aí, já emendando com essa história de evitar o açúcar, evitar também os industrializados de forma geral, né? Então, se você tem opção, coma só alimentos que são de Deus, tá? O que são alimentos que são de Deus? Alguém sabe aí? Alguém já ouviu falar dessa expressão? Eu falo muito nos meus grupos, mas eu acho que aqui na live talvez eu nunca tenha falado. Mulher que tem síndrome do ovário policístico, que quer tratar de forma natural, que quer se livrar dos medicamentos, que não quer ter sintomas, comam alimentos que são de Deus. O que são os alimentos que são de Deus? Ninguém aqui sabe, ninguém aqui já me ouviu falar disso? São aqueles alimentos que foi Deus quem fez. Ou seja, ou deu na árvore, ou saiu da terra, ou é algum animalzinho que Deus criou, um peixe, um frango, uma carne, alguma coisa que foi Deus quem fez. Tudo que é a indústria que produz, que vem no pacotinho, que vem na caixinha, que tem um ano de validade, leite que pode ficar 7 meses em temperatura ambiente dentro da caixa e não estraga. Tudo isso, gente, são artifícios da indústria para vender mais e para deixar a gente mais doente. E o meu mestre, grande mestre, Murilo Pereira, né, tô fazendo um curso bacanérrimo com ele, fala uma frase que é ótima. Se o alimento dura mais, é porque você dura menos. Então, se na sua rotina você está consumindo alimentos que tem uma alta prevalência de vida, né? Que tem uma vida aí de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, pode apostar que você vai viver menos. Então, é melhor você usar os alimentos que vivem menos para você viver mais, né? E isso entra, então, nessa parte de evitar industrializados, tá? Então, tudo que vem na caixinha, no pacotinho, que tem corante, adoçante, conservante, que tem tudo quanto é coisa que não foi Deus quem criou, que não foi Deus que fez, você precisa evitar, não só se você tem síndrome do ovário policístico, mas se você quer ter mais saúde, se você quer ter mais disposição, se você quiser viver mais, tá? E dos alimentos que Deus fez, não tem nenhum que vá fazer mal. Então me perguntaram aqui, banana pode? Banana faz bem? Gente, banana é super saudável. É uma fruta, tem fibra, tem um monte de vitamina, tem mineral, é rica em potássio, ajuda pra caramba em uma série de coisas. Mas é uma fonte de carboidrato. Todas as frutas são fontes de carboidrato. Significa que você não vai mais comer a banana? Claro que não. Significa que quando você for comer a banana, você tem que ter o cuidado de naquela mesma refeição colocar junto uma castanha ou uma outra fonte de proteína ou gordura. Então, se vai comer a banana, come a banana com castanha, a banana com nozes, a banana com iogurte, a banana com queijo, a banana com algum outro alimento que não seja predominantemente carboidrato. Porque ao fazer essa mistura, ao fazer essa combinação, você está automaticamente diminuindo a quantidade de carboidrato que o seu corpo recebe. Você não vai absorver menos carboidrato por isso, mas você vai absorver carboidrato de forma mais lenta, então você vai precisar de menos insulina. Isso vai ajudar a sua resistência à insulina a melhorar. E aí, com menos resistência à insulina, a gente entra naquele ciclo maravilhoso de ter mais energia, de ter mais disposição, de conseguir perder peso, de conseguir perder gordura, de não sentir tanta fome, da saciedade durar mais tempo. Então, sempre que for consumir um alimento que tem carboidrato,
uma banana, qualquer fruta, um pão, uma massa, alguma coisa que você fez que tem farinha, tapioca, não importa. É carboidrato? Nessa refeição você tem que ter uma fonte de gordura ou de proteína junto, tá? Esse passo eu nem tinha colocado aqui, mas é de extrema importância. E vocês precisam aprender a pensar dessa forma, tá? Então, em vez de olhar se os alimentos combinam, né? Tipo, Carol, banana não combina com queijo. Gente, é um carboidrato e é uma proteína, então combina. Não tem essa. Você não come Romeu com... Você não come goiabada com queijo? Porque não vai comer banana com queijo, né? Tá tudo combinando ali. O que não pode combinar? 2 carboidratos. Então, por exemplo, banana com leite condensado. A gente tem 2 carboidratos riquíssimos em açúcar nessa refeição, então a gente não deve priorizar isso. Agora, a banana com qualquer outra proteína ou carboidrato, tá tudo bem. E se você acha que não combina, testa, porque de repente o seu paladar sabe que combina e ele sabe mais que você, tá bom? Outro passo, falei só recapitulando para quem chegou depois. Primeiro passo, temperar a comida. Então, colocar na rotina fontes de alimentos funcionais, de fitoterápicos, de temperos que fazem o nosso metabolismo funcionar melhor e que ajudam o nosso corpo a funcionar melhor. Citei pimenta, canela, gengibre, noz moscada, vinagre, alho, cravo da Índia, tudo isso é ótimo e você pode usar sem medo porque não tem contraindicação. Melhora o metabolismo, consequentemente você queima mais gordura, você tem também um metabolismo de glicose melhorado. Segundo passo, diminuição do consumo de açúcar. Evitar açúcar porque se tem um nutriente que faz mal para todo mundo é o açúcar. E aí a gente também falou de tabela nutricional, de lista de ingredientes, leitura de rótulos, outros nomes que o açúcar recebe e tudo mais. Emendei com diminuição dos industrializados. Então, sim, é uma classe de alimentos que a gente tem que evitar, que a gente tem que consumir o menos possível. E se for alimentos de verdade na sua rotina, alimentos que foi Papai do Céu que criou, melhor para a sua saúde e melhor para o seu tratamento. Quarto passo, já me perdi, gente. Quarto passo, né? Foi a indicação dos suplementos. Suplemento é bom, suplemento faz bem, suplemento ajuda, mas não serve para todo mundo. Tem que ter exame antes de consumir, tem que ter prescrição e avaliação do seu caso de forma individual. Porque não adianta você sair por aí comprando todos os suplementos, porque você ainda pode usar um que te faça mais mal do que bem, tá? Se você não tiver conhecimento suficiente. Tipos de açúcar, né? Alguém aqui perguntou e eu tinha até anotado aqui e esqueci de falar. O melhor açúcar para a mulher que tem SOP é o açúcar de coco, porque é o açúcar que tem menor índice glicêmico. Só que ele é bem caro, né? Se alguém já comprou aí, sabe quanto custa. Em casa, eu uso açúcar de coco. Mas por que eu uso açúcar de coco? Porque eu comprei um vidro de 500 ml, de 500 gramas, paguei uma fortuna nele, mas ele tá aqui faz uns 4 meses, 5 meses, sei lá quantos meses. Porque eu quase não uso açúcar. É muito raro eu usar açúcar. Então, se eu for usar, eu uso de coco e pra mim tá tudo bem. Se você usa muito açúcar ainda na rotina, qual que é a minha indicação? Usa um açúcar um pouco mais barato, como é o açúcar mascavo, por exemplo, terceiro da lista de prioridade, e vai diminuindo aos poucos, até você não precisar mais do açúcar. A nossa ideia, o nosso objetivo é você não usar mais açúcar. Você ser como eu. Se for usar, vai usar pouco, vai usar raramente, então tudo bem ter um açúcar caro em casa. E a segunda opção seria o açúcar demerara. Então, primeira opção na lista de prioridade, açúcar de coco. Segunda opção, açúcar demerara. Terceira opção, açúcar mascavo, tá? E qualquer um dos açúcares que você usa, gente, a ideia é usar cada vez menos até você não precisar mais usar. Então, o objetivo é que você não precise mais adoçar as coisas. Até porque os alimentos de Deus, eles já são adoçados, né? Os alimentos que Deus fez, que são fontes de carboidrato, eles já são doces. Então, se hoje você come uma fruta e acha que ela não tá doce, o problema não tá na fruta, o problema tá em você. O problema tá no seu paladar, tá na forma como você educou o seu paladar. E se você começa a reduzir a quantidade de açúcar e principalmente suspende a quantidade de adoçantes, você vai começar a perceber que sim, as frutas sempre foram doces e você é que não percebia,
tá? E quando eu falo em adoçante, gente, eu tô falando em adoçantes naturais ou artificiais, tá? Tanto faz se é o xilitol, que custa uma fortuna, ou se é o Adocil na prateleira do mercado, que custa R$1,99 o vidro. Nem sei se custa isso, tipo, não compro. Mas eu sei que é muito mais barato, tá? Então não importa qual é o tipo de adoçante. Adoçante vai fazer você gostar mais de doce, vai fazer você depender mais de carboidrato, vai piorar a sua resistência à insulina e vai prejudicar o seu metabolismo. Então, adoçante, never. Se é para usar açúcar, usa um desses 3 que eu falei e vai diminuindo a quantidade, tá? Esses são os 4 passos que eu falei até agora. Tem mais um passo importante que não fala tanto da dieta, mas que acaba interferindo na dieta de uma forma direta, que é a atividade física, né, gente? Quem aqui faz atividade física de verdade? Não é só o futebol do domingo. Se vocês fossem homens, valeria, né? Mas mulher normalmente é, sei lá, correr no parque no sábado. Não é isso, é fazer atividade física de verdade. Pelo menos 3 vezes na semana tem uma atividade física que você faz. Atividade física, gente, ela desempenha uma série de benefícios na mulher que tem síndrome do ovário policístico. Começando por melhorar a sua resistência à insulina, porque quando você faz atividade física, você melhora a translocação de uma coisinha chamada GLUT4 que entra no lugar da insulina. Bioquímica total, vocês não precisam aprender nem saber isso, mas vocês precisam aprender e saber que ao fazer atividade física, o seu corpo precisa de menos insulina. Então, mesmo que você consuma um carboidrato, se você faz atividade física, esse carboidrato vai ser mais facilmente absorvido, vai gerar energia mais fácil, você vai precisar de menos insulina e, consequentemente, a sua resistência à insulina vai melhorar. Então, a atividade física melhora essa questão da insulina, que é super importante no tratamento da SOP. Melhora uma outra questão que é de extrema importância para a SOP, que é o sono. Então, quem faz atividade física dorme melhor, quem dorme melhor libera os hormônios melhor. Então, você tem um equilíbrio, você tem uma facilidade em controlar seus hormônios muito maior quando você faz atividade física. A atividade física alivia estresse e ansiedade. Então, aquela história de comer por ansiedade, eu como porque eu tô ansiosa, eu como porque eu tô nervosa, eu como porque eu tô estressada. Vocês viram ontem meus stories do espelho da minha casa que quebrou? Quem viu meus stories do espelho? Eu ia até falar sobre isso hoje e acabou que na correria eu não consegui. Mas, gente, muita gente, eu até perguntei, né? Eu tava na obra, pra quem não viu, só se contextualizar. Eu tava na obra do meu apartamento, filmei o apartamento, até fiz um comentário positivo, eu falei assim, olha, estamos caminhando aqui, né? Tava tudo bem. Aí eu saí do meu apartamento, desci, na hora que eu cheguei lá embaixo, a arquiteta mostra a foto do meu espelho quebrado. Um espelho de 3 metros de altura por 3 de largura que eu tenho. E uma das folhas explodiu. Gente, aquilo me deixou tão nervosa. Tão nervosa. E aí eu fiz o quê? Eu fui dançar. Todo mundo aqui sabe que eu danço, né? Vira e mexe, eu coloco lá alguns flashes da aula de dança. Eu não tenho posto tanto agora, porque eu acho que vocês enchem o saco de me ver dançando. Mas eu faço dança todo dia, segunda a sexta. E aí eu fui dançar, porque estava na hora da dança. E aí eu saí da aula de dança, gente, tão bem, sabe? Mas tão bem, cantando a música lá do, sei lá de quem, sei lá, forroseando, entendeu? Vim pra casa, né, pra esse apartamento, tomei banho e tal, fui pro consultório, atendi o dia inteiro. Só que antes disso eu fiz um post e perguntei pras pessoas o que elas faziam quando elas passavam raiva ou estresse. Eu fiz esse post quando eu tava no auge do meu estresse, porque foi antes da aula de dança. E aí à noite eu parei pra ver as respostas. E, gente, muita gente falou que come. O que você faz em momentos que você tem estresse ou ansiedade? Responde aqui pra mim nos comentários. Muita gente falou que come. Algumas falaram que chora. Eu tive muita vontade de chorar, confesso. Outras falaram que oram. Eu também rezei. Tô rezando todo dia a Deus pra essa obra acabar logo e pra eu poder voltar pra minha casa. E algumas outras pessoas falaram que respiram. Mas a grande maioria falou que come. Algumas comem chocolate, outras comem carboidrato, as outras comem alguma coisa gostosa, um fast food, um sanduíche, mas muita gente falou que come. E a atividade física, ajuda muito com isso. Então, se de repente eu tivesse visto a história do meu espelho estraçalhado, e aí fosse pra casa, né, viesse aqui pro apartamento, talvez eu ia falar, tipo, gente, mereço uma lasanha no almoço. Mereço um nhoque, mereço uma pizza no jantar. Cara, eu ia fazer estrago, entendeu? Mas eu fui dançar.
isso tirou o estresse, isso tirou a ansiedade, liberou serotonina, me deixou com adrenalina. Cara, fez muito bem pra mim. E eu tenho certeza que todo mundo aqui passa algum momento de estresse e ansiedade no dia, mesmo que você não esteja com a sua casa em obras. Então, mesmo que você não tenha algo fora da sua rotina acontecendo, que deixa a gente incomodado mesmo, no nosso dia a dia a gente convive com estresse e ansiedade o tempo todo. Então, se você faz uma atividade física todo dia, se você faz... A Letícia falou que faz de tudo um pouco. Ela chora, ela come e ela dorme. Quase eu, isso. Agora, não mais, mas eu já fui muito assim. Então, se você faz uma atividade física todo dia, você consegue equilibrar muito as suas emoções e isso vai acabar fazendo você comer menos, você escolhendo melhor os alimentos. Eu almocei salada ontem, gente, salada Caesar. Pedi comida, porque eu peço todo dia que eu vou pro consultório, eu almoço lá, mas comi Caesar, feliz da vida, tipo, cantando ainda a música lá do forró da aula e tava tudo certo, entendeu? Então tenha uma atividade física pra chamar de sua, de preferência uma atividade física que vocês gostem, que vocês não façam por obrigação. Porque imagina, se eu fizesse futebol, por exemplo, eu odeio futebol. Se a minha atividade física fosse futebol e eu tivesse visto aquele espelho estraçalhado no chão, sabe o que eu ia fazer no futebol? Eu não ia pro futebol, entendeu? Eu não ia nem querer olhar pra bola, porque eu já tava estressado, eu já tava irritado, eu já tava com problema, e aí eu ia fazer uma coisa que eu não gosto. Ah, pra PQP, né? Não ia fazer. Então, gente, tenha uma atividade física que vocês amam, uma atividade física que vocês relaxem, que vocês façam porque vocês gostam, entendeu? E isso vai tornar a sua vida muito mais fácil, o seu metabolismo muito melhor, o seu tratamento para SOP muito mais fácil e vai tudo fluir melhor, inclusive os seus hormônios, tá? É um assunto para outra live isso, mas a atividade física desempenha um papel importantíssimo no nosso controle hormonal. Eu posso explicar isso numa outra aula se vocês quiserem. Vocês querem que eu fale sobre atividade física? A Karina falou PQP. Gente, eu falo palavrão. Eu tenho essa carinha de fofa, assim, esse cabelinho louro, esse olho claro, mas eu falo bastante palavrão, viu? Tem que me controlar muito, principalmente perto das crianças. Mas, enfim, descarrega, né? Tipo, deixa a gente liberar as emoções, deixa a gente extrapolar o que precisa extrapolar. E, enfim, né? Nada como um caralho bem falado, né? Quando você tá muito feliz ou quando você tá muito brava. Caralho resolve tudo, gente. Tudo. Já dizia o Bossum aí, hein? Mas, ó, vamos lá, voltando. Falei, então, recapitulando agora na ordem, porque eu saí toda da ordem, esse meu papelzinho aqui não me ajudou muito hoje. A gente falou do tempero da comida, a gente falou do consumo de carboidratos. Ah, e além de fazer atividade física, a gente consumir carboidrato antes e depois, tá? Não me inventa de fazer um treino pesado, um treino de hipertrofia, um treino de musculação, 1h30 de dança, que nem eu faço, 1 hora de natação e não comer carboidrato. Você vai passar mal, você não vai ter vontade de terminar o que você começou e você vai queimar massa muscular, você vai perder massa magra. Então não me inventa de cortar carboidrato da sua vida. A proposta da dieta que ajuda na SOP não é você cortar carboidrato para sempre, nem total. É você diminuir a sua ingestão de carboidrato, sim, mas não é você excluir o carboidrato do seu dia a dia. Muito menos antes e depois do treino, tá? Então fazer atividade física sim, mas comer carboidrato antes e depois. Antes do treino, carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, carboidratos que vão ser absorvidos de uma forma mais lenta, que vão te dar mais saciedade por mais tempo. E depois do treino, carboidratos de maior índice glicêmico, que vão ajudar você a também absorver a proteína que você estiver ingerindo e vão poder te ajudar na composição da massa muscular, para você aumentar massa magra. E por que é importante você aumentar massa magra? Porque com mais massa magra, seu metabolismo funciona melhor. Se o seu metabolismo funciona melhor, você queima mais calorias. Se você queima mais calorias, você perde mais gordura. E aí, perdendo mais gordura, você diminui a síndrome metabólica e a resistência à insulina. Então, a atividade física é importante e o consumo do carboidrato antes e depois também. O outro passo, que eu já não lembro mais, primeiro, tempere sua comida. Segundo, consuma carboidratos antes e depois do treino, faça uma atividade física. O terceiro, não coma açúcar. O quarto, não consuma adoçantes. O quinto, use suplementos desde que você tenha indicação e acompanhamento para isso, depois de fazer exames. E o sexto, e também muito importante, que eu não falei ainda, é não restrinja demais. E acabou caindo muito com a pergunta da Maia aqui, né? Maiara Vicente. Não restrinja demais. Dieta cetogênica, dieta da proteína, dieta no carb, dieta paleo, não são dietas apropriadas para o tratamento da síndrome do ovário policístico.
Por quê? Porque nesse tipo de dieta você tem uma ingestão de gordura e de proteína muito mais alta. Para uma pessoa que não tem SOP, para uma pessoa que só quer emagrecer, que só quer definir, que só quer diminuir gordura corporal, tá tudo bem fazer qualquer uma dessas dietas. Agora, para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, que tem resistência à insulina, que tem esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado, que tem aumento de colesterol, que tem aumento de triglicerídeos, que tem várias alterações hormonais acontecendo, esse alto consumo de proteínas e principalmente de gorduras saturadas pode fazer mais mal do que bem. Então, não é a chave do sucesso você restringir demais. Tava até conversando com a Carol. A Carol, que tá no grupo de SOP que começou essa semana, tá me assistindo? Caroline, ela é aqui do Instagram. Fui eu que, na verdade, vendi pra ela no inbox. A gente tava falando do grupo e ela comprou por mim mesma no inbox aqui do Instagram. Eu tava conversando com ela hoje, porque ela entrou no grupo 30 dias contra a SOP, e ela falou, nossa, Carol, eu tô achando tão estranho, porque eu tô tão acostumada com a dieta paleo há tanto tempo. Carol, se você estiver aí, manda um oi aqui no chat pra eu ver que você tá me vendo, tá? Ela falou assim, Carol, eu tô com a dieta paleo já faz tanto tempo, eu tô tão acostumada, eu tô me sentindo mal no grupo, não tá sendo... Carol aí, ó, Carol, pra ti isso, hein? Não tô sendo feliz nesse grupo, porque eu tô acostumada com algo muito mais restrito, eu tô fazendo dieta paleo, consumo zero carboidrato e tal. Por que que a dieta paleo, a dieta cetogênica, a dieta no carb, a dieta da proteína não são ideais para o tratamento da síndrome do ovário policístico? Porque elas têm um alto consumo de proteínas e gorduras, e isso pro metabolismo da mulher com SOP não é bacana. Então, Carol, a gente até conversou, né? A gente falou muito no Instagram, depois a gente foi falar lá no WhatsApp hoje. Se você tivesse totalmente sem sintomas, putz, Carol, eu tô fazendo a paleo, mas eu não tenho queda de cabelo, eu não tenho acne, eu não tenho pelos, meu ciclo menstrual tá regular, eu não tenho sintoma nenhum da SOP, os meus exames estão todos bem. Tá tudo bem você continuar fazendo a paleo, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, normalmente, a mulher quando faz a paleo, ela tem sintomas, ela está com sintomas. Então, não é uma dieta restrita demais, sem carboidrato nenhum, que vai te ajudar a controlar tudo isso, tá? A Vanessa que falou que nunca... a Jessica também falou que nunca ouviram falar. Gente, dieta cetogênica é uma dieta que tem menos de 20% da ingestão de carboidrato, tá? Então, é praticamente nulo o carboidrato que a pessoa consome. Via de regra, esse carboidrato vem dos legumes e das raízes. E é proibido, né, entre aspas, o consumo de qualquer coisa que tenha farinha, de qualquer carboidrato de índice glicêmico alto, nada industrializado. Então, assim, ela acaba sendo uma dieta saudável nesse ponto de vista. É muito do que eu falei aqui pra vocês, né, em relação a não consumir carboidrato, a consumir só o que Deus faz e tudo mais. Jéssica, desculpa. Só que também tem muito a ver com essa questão da restrição demais, do aumento do colesterol, do aumento dos triglicérides, do aumento da esteatose hepática e, consequentemente, não ajudar nos sintomas, né? Então, se você se propõe a fazer uma dieta tão restrita, mas pelo menos visse, né, diferença na sua estética, no seu ciclo menstrual, enfim, não vai acontecer, tá? A dieta cetogênica, a dieta paleo, a dieta da proteína não vai te ajudar a controlar os sintomas. Você vai precisar melhorar um pouquinho o consumo do carboidrato, aumentar um pouquinho. Isso não quer dizer que você vai comer pão todo dia, massa todo dia, não. Mas vão existir outros carboidratos na sua rotina que talvez você não esteja acostumada. E tá tudo bem, tá? Isso acontecer. Pra quem falou que quer o meu WhatsApp, gente, meu WhatsApp não é assim não, tá? Quero seu WhatsApp. Seja merecedora do meu WhatsApp, gente. Eu tava falando com a Carol no WhatsApp, gente, porque ela é do meu grupo, ela participa do meu grupo, ela fez a inscrição no grupo. E aí ela tem o meu WhatsApp e conversa comigo no WhatsApp. Então, se você quer o meu WhatsApp, seja merecedora do meu WhatsApp, se inscreve no meu grupo de desafios e aí você vai poder falar comigo todo dia, como eu falei hoje com a Carol, tá bom? Carol, tá mais tranquila? Tá tudo bem agora? Eu entrei na live e acabei não falando mais com você, né? Mas fala pra mim se você já tá mais tranquila, se a gente conseguiu resolver essa questão. E pra quem não tá no grupo e se interessa e quer participar, a Ana Vitória, tô falando que eu vou contratar essa garota pra minha equipe. Além de lembrar o horário da live, eu ainda coloco o endereço do site aqui. É só acessar o meu site, www.cantinhodanutri.com.br/desafios. Coloca aí de novo, Ana, www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí lá você tem acesso às turmas de desafios que vão começar na segunda-feira que vem. Tem turma de síndrome do ovário policístico sempre. Dieta low carb, então se você não tem SOP, mas quer melhorar seu padrão alimentar, quer diminuir
peso, quer melhorar a saúde, pode fazer o desafio low carb, ele não é só para quem tem SOP. Desafio de endometriose, desafio de gestante, desafio de tentantes, tá? A Kátia falou que ama. Oh, eu tenho as melhores pacientes do mundo nesses grupos de desafio, só quem é muito bom entra. E a Ana Vitória falou que o grupo termina hoje. Ana, bora! Não para não, filha, vamos pro Revolução Hormonal. Fez o grupo de desafio, gente, o grupo de desafio é de 30 dias, ele não vai solucionar a tua vida. Você vai aprender muito. Ana Vitória tá aqui pra provar, né, Ana? Quantas coisas você aprendeu ao longo desses 30 dias e o que melhorou pra você nesses 30 dias? Você aprende muito, você melhora muito, mas você precisa ter uma continuidade. E quem já participou dos 30 dias contra a SOP tá preparada para fazer o Revolução Hormonal, que é o curso muito mais denso, com muito mais conteúdo, com uma linguagem até mais técnica, mas que vai realmente te dar todo o conhecimento que você precisa forever, tá? Então o grupo, ele te dá, ela falou, aprendi tudo. Não aprendeu tudo não, quando você entrar no Revolução Hormonal, você vai ver que você tá caminhando, você tá começando a engatinhar, entendeu? Você ainda tem que aprender a caminhar e correr nessa história da síndrome do ovário policístico. Mas, às vezes a pessoa entra de cara no Revolução Hormonal. E aí ela leva um susto. Ela fala, nossa, Carol, eu não sabia disso, eu não sabia, meu Deus, e agora o que eu faço e como que é? E leva um choque, né? Porque é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo. Quem já fez o desafio de 30 dias, vai pro Revolução tranquila, super aproveita as aulas, assiste todo o conteúdo, passa em consulta comigo, porque dentro do Revolução Hormonal existe uma consulta comigo mesmo, onde eu falo com cada uma das participantes, a gente monta o cardápio juntas, então é muito bacana, mas passar pelo desafio antes seja importante, tá? Então, Ana, vai lá, você agora que já está apta a fazer parte do Revolução Hormonal, você com certeza vai aproveitar muito e vai ser um prazer muito grande fazer uma consulta contigo, tá bom? Agora, pra quem não, né, pra quem nunca fez, pra quem não conhece, não sabe nada de SOP, não sabe nada da dieta, ficou espantada com as coisas que eu falei aqui hoje, entra primeiro no grupo de desafios pra você conseguir aprender, pra você conseguir melhorar, né, o seu quadro geral, e aí, em seguida, você pode fazer o Revolução, tá bom? A Ana falou, tô pra sair daqui do Maranhão e ir pra aí ter uma consulta completa no consultório. No Revolução Hormonal você tem uma consulta completa, mas não é no consultório, é online. Mas eu falo com você, eu converso, gente, com cada uma das participantes do Revolução. Por isso que ele tem um ticket mais alto, ele custa um pouco mais, porque o nível de atendimento também é muito grande. Pedro Superti fala uma coisa muito importante. Você tem 3 níveis de atendimento que você pode dar pro seu cliente. E aí, no caso, falando de mim, eu posso só ensinar o que você tem que fazer. Pensando num personal, por exemplo. O personal pode fazer uma planilha de treino e te mandar. Ele tá te orientando, ele tá dizendo o que você precisa fazer. Ele pode fazer com você, ou seja, você pode contratar um personal pra estar ali na academia com você o tempo todo, durante todo o período, né? E isso vai te custar mais, porque afinal de contas ele não tá só te ensinando, ele está fazendo com você. E você pode contratar alguém que faça por você. Que eu não sei se vocês viram, dependendo de onde vocês moram, essa palhaçada não chegou pra vocês ainda. Mas agora tem alguns lugares onde você vai e faz máquinas de choque. Você coloca um monte de coisa assim no seu corpo e aquele negócio contrai e relaxa a tua musculatura e você não precisa fazer nada. O aparelho tá ali treinando por você. Eu acho a maior palhaçada do mundo isso, mas já existe e custa uma fortuna. Então, gente, são 3 coisas, né? Primeira coisa, você contratar alguém que te ensina só uma planilha de treino. Contratar alguém que faça com você, que é um personal ali do seu lado durante todo o treino. E o terceiro, você contratar alguém que faça por você. No Revolução Hormonal, aliás, no programa de combate à SOP, eu quase faço por você. Só que eu não faço, tá? Então, eu te ensino, eu tô com você no dia a dia, e se você não fizer, eu vou lá e puxo sua orelha. E se você continuar não fazendo, você sonha comigo e sonha que eu tô brigando com você. E aí você fica com peso na consciência, vai lá e faz. Então, gente, é níveis de atendimento, tá? Eu tenho atendimento desde para aquela pessoa que não quer custo nenhum, que não pode arcar com nenhum custo, até o atendimento da pessoa que me quer ali do lado o tempo todo, fazendo por ela e garantindo o resultado dela, tá? Essa é a diferença. E é por isso que existem grupo, existe curso, existe Revolução, existe programa de combate à SOP e tudo mais, tá? Gente, não consuma industrializados. Com isso você vai conseguir melhora do metabolismo, melhora da resistência à insulina, melhora dos seus hormônios, redução de peso se você precisa, e se você é muito magra, aumento de massa muscular,
tá? Então esses são os objetivos do passo a passo, dos passos que eu passei aqui pra você. Se inscreva no desafio, tá? Começa segunda-feira. Não deixa pra se inscrever na última hora, porque hoje, exatamente hoje, a gente só tem 10 vagas pra turma que começa segunda. E hoje ainda é quinta. Então, as pessoas que deixam pra se inscrever no sábado ou no domingo, o que acontece? Não começa segunda, começa só na outra semana, porque as vagas se encerraram. Então, se você tem interesse e quer participar, faça como a Ana Vitória, vire minha assistente aqui nas lives, se inscreve no grupo. E se você já passou pelo grupo, a sua hora também chegou, fazendo parte do Revolução Hormonal, e as inscrições para o Revolução abrem segunda-feira, agora dia 25. Tá rolando a semana de combate à SOP, então se você ainda não assistiu às aulas, se inscreve, o link tá no meu perfil, tá? Tá um link azul embaixo da descrição. Eu atendo SOP, low carb, o meu telefone e tudo mais, e embaixo tem programa, semana de combate à SOP, se inscreva aqui. Clica no link, faz a sua inscrição, assiste as aulas que já estão disponíveis e fica atenta porque sábado a gente tem aula ao vivo, tá bom? Terça-feira não tem live, mas é por um bom motivo, é porque eu vou estar em curso com o Murilo, aprendendo sobre intestino e síndrome do ovário policístico, mas quinta-feira que vem eu tô de volta aqui nesse mesmo canal, falando esse monte de bobagem, mas também com muito assunto sério, e eu espero vocês então lá no meu programa de combate à SOP ou no meu desafio, tá bom? Beijo, se cuidem e boa noite!